Fala, meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui desse canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, eu quero acreditar e crer que sim. Já quero começar dizendo também que para mim é uma grande honra e também uma grande satisfação estar presente aqui com vocês mais uma vez. Se você for inscrito aqui no canal, muito obrigado pela tua inscrição. Que o Deus Eterno te abençoe onde quer que você esteja, independente se você estiver no Brasil ou até mesmo fora dele. E se você for novo aqui e quiser fazer a sua inscrição, como é que faz? Basta tão somente você apertar aí o sininho e o programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal na exata medida em que eu for postando alguns vídeos. E eu, humildemente nesse momento, também gostaria de pedir alguns favores especiais para cada um de vocês. O primeiro favor que eu peço a vocês é para que vocês possam deixar o like aqui no vídeo. Digo isso porque o like é bastante importante para o crescimento do canal aqui nessa plataforma. Semelhantemente também, eu peço para cada um de vocês compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam. E assim, dessa maneira, vocês estarão automaticamente me ajudando a evangelizar muitas outras pessoas através dos meios modernos de comunicação. Sendo assim, nesse momento, eu venho aqui trazer uma boa notícia para cada um de vocês. E a notícia que eu lhes trago é que nesse momento, o Santo e Poderoso Deus de Israel tem uma palavra profunda ao seu coração, à sua alma, nesse exato momento. Vamos nesse momento para a leitura da Santa e Bendita Palavra de Deus. Me acompanhe, se você puder, é claro. O versículo que agora eu vou estar tendo a honra de compartilhar com vocês se encontra aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 18. E versículos de número 5 e 6 apenas. O texto, por sua vez, diz exatamente assim: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente até aqui. Meus queridos, logo ao analisar atenciosamente esse texto ao qual nós acabamos de fazer a leitura, nós vamos nos deparar com um diálogo, mas não é qualquer diálogo. Eu estou me referindo a um diálogo entre o nosso Deus Todo-Poderoso e, é claro, um de seus muitos profetas. Eu estou me referindo ao profeta Jeremias. E logo você vai entender que nessa conversa o próprio Deus deu uma ordem para ele. E essa ordem consistia no seguinte: esse profeta ele teria que levantar do lugar onde ele estava e ir direto à casa de um oleiro. Ou seja, uma pessoa que tinha habilidades de mexer com barro. E ao chegar na casa desse oleiro, ele teria que observar atenciosamente todo o trabalho daquele homem, todo o trabalho daquele oleiro. De acordo com esse mesmo texto, você vai observar e ver que ele começou a observar alguns detalhes. E esses detalhes foram os seguintes: ele observou que um daqueles vasos que estavam na mão do oleiro havia se quebrado. Porém, todavia, no entanto, aquele mesmo oleiro, aquele mesmo homem, ele começou a pegar aquele vaso, ele começou a quebrar aquele vaso. E naquele instante que ele começou a quebrar aquele vaso, ele começou a remoldar, ele começou a refazer aquele vaso. Naquele exato momento, ele então começou a reconstruir, a refazer aquele vaso que havia se quebrado. E naquele mesmo instante, você vai ver que o próprio Deus em pessoa começou a falar algo bastante importante para aquele profeta. E o que o nosso Deus disse a ele não foram apenas simples palavras. E o que Deus disse a ele foi o seguinte: Jeremias, assim como esse oleiro trabalha com vasos, Jeremias, assim eu também trabalho com o meu povo, Jeremias. Assim como esse oleiro reconstruiu o vaso, Jeremias, assim também eu posso fazer com toda a casa de Israel. Assim como é o vaso na mão do oleiro, Jeremias, assim sois vós na minha mão, Jeremias. Mas então, o que é que levou o grande e poderoso Deus a ter esse tipo de conversa com Jeremias? O que levou o Jeremias até a esse ponto? Se vocês analisarem atenciosamente a situação espiritual de Israel, vocês vão ver que a nação de Israel não estava alegrando o coração de Deus. Até porque, logo ao criar a nação de Israel, Deus queria que essa nação fosse exemplo em relação às outras nações. Através dessa nação, Deus queria que os outros povos se achegassem a Ele. Mas isso, lamentavelmente, não estava acontecendo. Até porque as expectativas de Deus em relação à nação de Israel não estavam sendo atendidas. E isso, claro, também acabou trazendo um pouco de frustração e tristeza ao coração de Deus. E quando você pega a história do profeta Jeremias, você vai ver que Jeremias ele ganhou uma fama. E qual era a fama de Jeremias? Quando você estuda um pouco a história desse profeta, logo você vai entender uma coisa: ele foi chamado de profeta chorão. Por que ele era chamado dessa maneira?
Quando você analisa o histórico desse profeta, você vai ver que esse profeta, quando olhava para a nação de Israel, ele ficava triste, porque a nação de Israel, lamentavelmente, não estava firme com Deus. A nação de Israel estava atravessando por um período não muito legal em sua história. A nação de Israel estava pecando, e um dos muitos pecados que a nação de Israel estava cometendo era claramente o pecado de idolatria. E o pecado de idolatria a gente sabe que é muito sério. A nação de Israel não poderia adorar outros deuses, não poderia idolatrar outros deuses. Até porque o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso é o único que até hoje merece ser engrandecido e exaltado. E aí você percebe que Jeremias é o tipo de pessoa que se importa com os outros. Ele é o tipo de pessoa que se importa com o estado das almas das outras pessoas. Ele não aceitava ver as pessoas longe da presença de Deus, da presença do Pai. E é por isso que ele chorava muito. E além de chorar por conta dos pecados de sua nação, ele também orava, ele também intercedia muito por sua nação. E agora, meus amigos, eu gostaria de fazer uma aplicação espiritual. Ou seja, eu quero trazer esta parte para os nossos dias atuais. Nós sabemos e entendemos que nos dias de hoje, muitas pessoas estão afastadas de Deus. Muitas pessoas estão longe de Deus. E muitas pessoas ainda nem sequer tiveram uma experiência profunda com o nosso Deus. E como se não bastasse isso, meus queridos, nos dias de hoje estão faltando pessoas que tenham a mesma sensibilidade que um dia esse profeta teve. A sensibilidade, meu querido, de estar orando e intercedendo pelo próximo. E quando a gente olha para os dias de hoje, meu querido, nós vamos chegar à conclusão de que realmente a palavra de Deus tem se cumprido sobre a terra. Digo isso porque hoje, lamentavelmente, o amor de muitos em relação ao próximo tem se esfriado sobre a terra. Eu acredito e creio que ainda existem pessoas que têm amor no coração. Eu ainda acredito e creio que existem pessoas que pagam preço em relação ao seu próximo. Eu acredito e eu creio que nesse momento, do outro lado da telinha, podem existir pessoas que estão passando por um processo semelhante a esse. Ainda existem pessoas que oram, ainda existem pessoas que pagam preço, ainda existem pessoas que intercedem pelo teu próximo. E se esse é o teu caso, se você realmente tem feito isso, meu querido, aqui vai uma mensagem de esperança para você. Continue fazendo aquilo que você está fazendo. Continue plantando a semente. Continue fazendo a tua parte. Faça a tua parte, meu querido. Faça aquilo que estiver ao teu alcance. Até porque tudo aquilo que não está ao nosso alcance para poder fazer, o Espírito Santo é quem faz por nós. Digo isso porque a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. Continue orando, até porque a oração é uma arma bastante importante que o próprio Deus concebeu para cada cristão. E agora, eu humildemente gostaria de, nesse momento, estar falando acerca de algumas observações que eu fiz ao analisar, ao estudar esse santo e bendito texto da palavra de Deus. E uma das primeiras observações que eu fiz, já pegando esse mesmo texto e trazendo para os nossos dias atuais, foi a seguinte: é que espiritualmente falando, nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos a representação espiritual do povo de Deus aqui na face da terra. Eu vou estar falando aqui acerca de algumas coisas bastante importantes. E a primeira delas é exatamente essa: é que todo o vaso ele passa por um processo. E esse processo é conhecido como o processo da fornalha. E espiritualmente, o que é que isso quer dizer? Qual é o impacto disso em nossas vidas? Houve um dia em cada uma de nossas vidas em que nós claramente estávamos perdidos em meio ao pecado, estávamos perdidos em meio a muitas coisas ruins, assim como eu venho falando em outros vídeos aqui no canal. Até que chegou um tempo e um momento em que o Espírito Santo começou a trabalhar em nossos corações. Por conta disso, um dia nós abrimos o coração e aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador. E aí, através de Cristo, acabamos vindo para a presença do Pai, para a presença de nosso Deus. E aí, com o passar do tempo, nós acabamos observando o seguinte: é que servir a Deus, estar na presença de Deus, geralmente não é fácil. Até porque no começo, tudo é gostoso, tudo é maravilhoso. Até que nós, então, acabamos nos dando conta de um detalhe. E esse detalhe consiste no seguinte: é que enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós também iremos passar por dificuldades. E é também através desse mesmo processo que muitos de nós acabamos amadurecendo espiritualmente. É exatamente nesse processo da fornalha que muitos de nós acabamos alcançando a maturidade espiritual. Se você realmente se encontra dentro da fornalha, ou seja, se você está sendo testado aí em várias áreas da sua vida, em várias áreas da sua história, saiba que esse é um bom sinal. Até porque quando isso ocorre, meu querido,
É porque geralmente o grande Deus quer te ensinar uma lição. E através dessa lição, você claramente pode se sair mais forte, pode ficar mais fortalecido em sua fé. E aqui vai um outro conselho meu para você que está passando por essa etapa. Aguenta firme, até porque esse processo não é eterno. Esse processo que você está enfrentando não é para te matar. Até porque, para se viver os propósitos de Deus em nossa vida, nós também temos que suportar esse processo, nós temos que passar por esse processo que muitas das vezes é chato, é doloroso. E ele claramente pode consistir em muitas áreas da vida de todo cristão. E uma segunda observação que eu faço quando eu olho para esse texto, meus queridos, logo eu entendo e compreendo uma seguinte coisa. O que eu entendo e compreendo é que o grande Deus, ele quer usar a nossa vida. O grande Deus, ele quer usar os seus instrumentos aqui na terra. Eu gostaria que nesse momento vocês soubessem que Deus colocou algo dentro de vocês. E não é algo comum, não é algo simples. Não, Deus colocou um dom poderoso dentro de cada um de vocês. E além disso, Deus também conta com cada um de vocês. Mas Deus conta com vocês para quê? Como todos nós já sabemos, a volta de Jesus já se aproxima da face da terra. Portanto, o tempo é escasso e nós temos uma missão. E essa missão consiste no seguinte: de pregar o Evangelho a toda criatura. Ele está contando com a gente para nós de fato ganharmos almas para Ele, para nós fazermos um estrago no inferno, para nós fazermos a vontade dEle. E essa é a vontade dEle. Porém, eu entendo que muitos que nesse momento estão se iniciando na fé, estão fazendo aí algumas perguntas pelas quais eu também já fiz um dia. Talvez você está me assistindo e você claramente tem o dom do louvor. Talvez você está me assistindo e você, assim como eu, claramente tem o dom da palavra. E Deus já falou com você acerca disso, Deus já confirmou o seu dom acerca disso. E aí então você faz uma seguinte pergunta para si mesmo: ora, mas eu não sei fazer, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Meu querido, eu também já me fiz essa pergunta. E eu, por experiência própria, vou te dizer uma coisa: o próprio Deus é aquele que capacita os seus escolhidos. Portanto, se Ele te chamou para fazer alguma coisa, se Ele te escolheu para fazer alguma coisa, seja ela qual for no reino dEle, então Ele claramente se encarregará de capacitar você para fazer aquilo que Ele disse que você vai fazer. E eu sou a prova viva disso. Até porque um dia eu também disse essas mesmas palavras. Eu também falei e pensava assim. Até que o tempo passou e aí claramente o Espírito Santo me capacitou para poder fazer aquilo que nesse momento eu estou fazendo agora. Eu dei o primeiro passo e aí, conforme foi dando os meus passos, o próprio Deus em pessoa foi me dando o chão. E assim como Deus fez comigo e está fazendo comigo, assim claramente Ele vai fazer com você, Ele vai capacitar você, Ele vai usar você. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça, você não deve ter medo, você tem que dar o primeiro passo. Faça como eu, dá o primeiro passo, que assim como Ele me deu o chão, Ele também vai dar o chão para você. E além do mais, você vai ser usado com poder e autoridade e graça, e todos verão que Deus é Deus na sua vida, todos verão que Deus é Deus na sua história. Nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que nos empenhar na obra de Deus, na presença de Deus, nós temos que fazer aquilo que é agradável aos olhos dele. Até porque o diabo, meus queridos, ele não brinca de ser diabo. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. E o maior desejo dele é claramente levar o máximo de pessoas possível para o inferno. Portanto, meu querido, se você é novo na fé, eu reafirmo aqui, não tenha medo de dar o primeiro passo. Ok? Amém? Esse é o meu recado para você. Pois bem, agora eu vou estar falando acerca da última observação que eu fiz acerca desse texto. E a última observação que eu fiz foi exatamente a seguinte: é que o nosso Deus é um oleiro. E sendo Ele o oleiro e nós o seu vaso, então eu entendo que Ele claramente também tem a capacidade de reconstruir o vaso que tenha se quebrado. E agora eu gostaria de pegar essa informação e aplicar em nossas vidas, em nossos dias atuais. Eu digo isso porque hoje existem vasos que realmente estão quebrados, estão rachados, até porque Satanás tem se levantado constantemente contra a vida deles, contra a história deles. Satanás tem feito de tudo para pará-los, Satanás tem feito de tudo para fazer com que eles venham se entristecer na presença de Deus, se entristecer na presença do Pai e assim pararem de fazer o que estão fazendo. Existem muitos vasos que hoje estão com muitas áreas de sua vida rachadas, trincadas, até porque, como estou falando, Satanás ele não desiste. Talvez você está me assistindo e você está nessa situação. Talvez você é um vaso honrado de Deus.
Talvez você é um vaso ao qual Deus tem usado bastante sobre a face da terra. Talvez você esteja aí do outro lado da telinha e também você esteja passando por esse momento. E agora permita-me dizer algo aqui. Eu não sei qual é a área da sua vida que o diabo tem tentado rachar. Eu não faço a menor ideia de qual área da sua vida esteja rachada. Mas seja qual for esta área da sua vida, meu irmão, saiba de uma coisa. Aquele que pode reconstruir a sua história, aquele que pode reconstruir o seu chamado, aquele que pode reconstruir o seu ministério, está aqui para te ajudar, para te socorrer. Talvez Satanás, juntamente com seus demônios, tenha até mesmo dado um decreto para a tua vida, dizendo que o seu ministério acabou, dizendo que os seus filhos vão para o inferno, dizendo que o seu ministério chegou ao fim. Mas eu quero dizer a você que a última palavra não pertence aos demônios. A última palavra não pertence aos homens. Mas a última palavra, ela claramente pertence ao nosso eterno e poderoso Deus. E é Ele quem dá a última palavra. É Ele quem dá a última sentença. Não dê ouvido para o que Satanás tem falado a teu respeito. Não dê ouvido para o que os homens têm falado a teu respeito. Talvez os homens tenham olhado para você, apontado o dedo para você e só lançado sobre você palavras de derrota, palavras de tristeza, palavras negativas. Não olhe nem para a direita, não olhe nem para a esquerda, mas olhe apenas para uma direção. E essa direção, você sabe onde é. Essa direção é somente para Jesus, que é aquele que claramente é o autor e consumador da nossa fé. A sua trajetória não vai ficar como está. Até porque Deus ainda conta com você, Deus ainda conta com a sua história, Deus ainda conta com a sua alma. Bom, meus amigos, essas aqui então foram as minhas simples e humildes palavras. E nesse momento eu gostaria de te agradecer pela sua audiência e pelo teu carinho. Nesse momento eu já vou me despedir de você. Porém, contudo, antes de me despedir de você, eu gostaria de claramente fazer um trato com cada um de vocês. E esse trato consiste no seguinte: vamos fazer assim. Eu oro por você e você ora por mim. Então, até a próxima oportunidade, se assim o nosso eterno e poderoso Deus, porventura, me permitir. Ok? Amém? Tchau!